Destaque aos cuidados em relação à pele e também ao verão. E com o prazo se aproximando, o PEC Encostas concluiu apenas 31% das obras de contenção em Petrópolis. O prazo se estende até março. As inscrições para o programa de residência do Serratec se encerram no próximo dia 15 de janeiro. São 130 vagas e as inscrições devem ser feitas online. Dados do Instituto Nacional do Câncer prevêem 44 mil novos casos de câncer coloretal no Brasil. A maioria dos diagnósticos positivos estão nas regiões Sul e Sudeste. E a vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo vai ser retomada nesta quinta-feira para jovens e adultos. E como falamos ontem sobre o volume de vendas do varejo, o analista Cristiano Santos explica os motivos da queda. Notícia e informação com análise sobre a saúde e abordando os cuidados para o verão. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Estamos ao vivo, direto aqui da sede da TV, disponível aí pelos nossos canais digitais, nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, YouTube, TVC 16, o nosso site e também para você que nos acompanha pelos outros municípios. Seja muito bem-vindo ao Correio de hoje. E a gente vai falar sobre uma notícia muito importante. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, indica o surgimento de 44 mil novos casos por ano de câncer de intestino ou câncer coloretal no Brasil, com 70% deles concentrados nas regiões Sudeste e Sul. De acordo com o especialista do levantamento, países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, tendem a apresentar um maior número de novos casos desse tipo de câncer a cada ano. Entre os norte-americanos, que têm a população em torno de 300 milhões de habitantes, a estimativa é de surgimento de 150 mil novos casos anuais. Como o Brasil, de acordo com esse estudo, tem melhorado progressivamente sua condição socioeconômica, a perspectiva é de expansão de casos. Há um aumento vertiginoso e é uma curva acentuada. A alimentação pobre em fibras está relacionada ao aumento no número de casos de câncer coloretal, confirmou inclusive o cirurgião oncológico da pesquisa. Isso se explica porque, à medida que as condições socioeconômicas de um país melhoram, as pessoas passam a comer mais alimentos industrializados e ultraprocessados e deixam de comer alimentos com fibras. Outro fator que pode levar ao câncer coloretal é a carne vermelha. Especialmente aquela usada em churrasco, queimada, com muita gordura. Outro cuidado que se deve ter é a saúde bucal, porque há uma bactéria na boca que favorece o desenvolvimento da doença. Então você que nos acompanha nesse momento, fique atento a esses pontos. A gente sabe que churrasco é maravilhoso, alguns gostam, outros nem tanto, mas é necessário todo cuidado, não só com a carne do churrasco, mas a carne de modo geral, a gordura de modo geral, dentre outros produtos como os ultraprocessados, que são aí ricos em sódio, em açúcar. São alimentos que, infelizmente, auxiliam aí para uma possível doença no futuro. Então, fique atento. A gente vai falar sobre câncer de pele hoje, inclusive, aqui no programa. Ontem, aqui no Correio Petropolitano Debate, nós abordamos a queda no volume de vendas do setor de varejo. O gerente da pesquisa, Cristiano Santos, ele explica os fatores que impactaram para essa redução, que foi registrada pelo IBGE em 0,6%. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de outubro para novembro de 2022, teve um resultado negativo em 0,6%.
Esse resultado foi acompanhado por 6 das 8 atividades pesquisadas para o varejo. Combustíveis e lubrificantes caiu 5,4%, hiper e supermercados teve uma variação no campo negativo de 0,2%, tecidos, vestuários e calçados menos 0,8%, livros, jornais, revistas e papelaria menos 2,7%, e também equipamentos e material para escritório, informática e comunicação menos 3,4%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico menos 0,3%. O resultado para o varejo ampliado, que inclui, além das 8 atividades já citadas, mais 2, veículos, motos, partes e peças e atacado e varejo de material de construção, teve um resultado negativo também em 0,6%. E as 2 atividades que o compõem tiveram resultados positivos, veículos com 0,4% e atacado e varejo de material de construção com 3,0%. O resultado da comparação de novembro de 22 com novembro de 21 foi positivo em 1,5%. Esse resultado positivo foi acompanhado por 5 das 8 atividades: combustíveis e lubrificantes, que cresceu 27,3%, hiper e supermercados 2,7%, móveis e eletrodomésticos 3,0%, artigos farmacêuticos 6,5%, livros, jornais, revistas e papelaria 1,1%, todas essas crescendo. O varejo ampliado teve um resultado, porém, negativo de 1,4% nessa comparação de novembro de 22 com novembro de 21, sendo puxado principalmente por veículos, motos, partes e peças, com uma queda de 5,5%, e também de atacado e varejo de material de construção, que teve uma queda de 10,9%. Obrigado aí ao Cristiano pelas informações, pelas explicações em relação aí à venda do varejo. A queda foi de 0,6%, a gente trouxe aqui essa informação ontem e hoje a gente traz essa contextualização sobre o motivo desse recuo em relação ao mês de novembro. Mas vamos falar sobre oportunidade, porque se encerra no próximo domingo, dia 15 de janeiro, as inscrições para o programa de residência do Serratec. São 130 vagas disponibilizadas. Se encerram no próximo domingo, dia 15 de janeiro, as inscrições para mais um ciclo do programa de residência em TIC do Serratec, o Parque Tecnológico da região serrana do Rio. São 130 vagas que se destinam a moradores das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Areal. As aulas são online e ao vivo, começam em março e vão até julho, num total de 720 horas de imersão no universo tecnológico. O programa é gratuito e as inscrições devem ser feitas através do site serratec.org/residência. Os candidatos não precisam de conhecimento prévio em tecnologia, mas é preciso ter o ensino médio concluído, idade mínima de 17 anos e completar 18 até dezembro de 2023. Pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres e quem estudou em escola pública têm prioridade. Os alunos selecionados vão compor a 7ª turma qualificada pelo Serratec e as vagas para o programa são bastante concorridas. No ciclo que terminou em dezembro de 2022, foram 2.000 inscritos para 135 vagas. Essa corrida para o mercado de tecnologia se explica por vários fatores. Um dos motivos é a transformação dos negócios cada vez mais voltados para o digital, que traz em si uma carência por trabalhadores no mercado de tecnologia. Por sua vez, os jovens do século XXI são, em sua maioria, apaixonados pelo universo tech. O setor é um dos que mais contratou na última década em todo o mundo e deverá seguir contratando pelos próximos anos, inclusive no Brasil. Outro motivo da grande concorrência é a oportunidade que o programa de residência em TIC do Serratec oferece para as pessoas que não têm acesso facilitado para se qualificar e entrar no mercado de trabalho. Oportunidade muito boa. Esse setor da tecnologia tem empregado cada vez mais, a mão de obra ainda é escassa para esse setor, então você que nos acompanha não perca a oportunidade. Inclusive, o impacto do programa de residência vem trazendo uma questão positiva para a região, vem trazendo sinais positivos, porque são 4 anos em que existe esse programa e 735 pessoas já se qualificaram até dezembro de 2022.
e mais de 15 milhões de reais em moeda circulante gerou aí, né, em relação a pagamento de salários e a pessoas que já se formaram e que foram contratadas. O índice de contratação, inclusive, supera os 60% e a taxa de permanência dessas pessoas no mercado de tecnologia é próximo de 100%. Vai aparecer para você o QR Code na tela em relação às inscrições e tem aqui ó, o QR Code logo abaixo aqui na tela para você apontar a câmera do seu telefone e ali você já é encaminhado diretamente para realizar a sua inscrição. Então, não deixe de participar, são 130 vagas, são 3 ou 4 meses, agora não me recordo exatamente do período em que você vai poder realizar essa capacitação. A procura por profissionais no mercado de tecnologia hoje é enorme, o Brasil, inclusive, tem falta da mão de obra qualificada para o setor, então é uma ótima oportunidade para você começar o ano de 2023 com uma nova profissão, inclusive. E claro que as inscrições são gratuitas, é mais um motivo para você participar desse trabalho que está sendo realizado. Está aqui então o QR Code na tela, apontou, você já cai diretamente no formulário para realizar essa inscrição. E mudando de assunto, a gente fala sobre uma situação agora complicada em Petrópolis. O termo de compromisso com o Parque Encostas, que tinha terminado a carência em dezembro do ano passado, foi prorrogado até o dia 30 de março desse ano, de 2023. Depois de 10 anos de ser assinado, a Prefeitura se beneficiaria de 60 milhões de reais de recursos do governo federal para a realização de obras de contenção em encostas. No entanto, só concluiu 31% do previsto. O programa, que beneficiou tantas outras cidades em Petrópolis, tem se tornado um fracasso. Das 14 obras previstas nos 3 lotes licitados, apenas 2 foram concluídas. Uma no Carangola e outra no São Sebastião. Obras que salvaram muitas vidas durante as chuvas, inclusive, dos últimos anos. De acordo com a Caixa Econômica Federal, dos 60 milhões de reais, 32 milhões e pouco mais de 700 mil estão desbloqueados e 8 milhões e 600 milhões de saldo em conta. O contrato foi assinado no dia 14 de novembro de 2012, final da gestão de Paulo Mustrange, e que hoje é o vice-prefeito de Rubens Bom Tempo. Na época, quando assumiu seu 3º mandato, Bom Tempo jogou a culpa no atraso do início das obras devido à falta de apresentação dos projetos, inclusive pelo seu antecessor, Paulo Mustrange. Ontem, completaram 12 anos da tragédia do Vale do Cuiabá. E ao longo desses tempos, vimos as coisas se ajustando. Mas quando se trata de habitação e obras, estamos na mesma. A gente lembra, inclusive, eu quero fazer um rápido comentário, que das chuvas de 2011 ainda há pessoas, 24 famílias que ainda não conseguiram habitação. Inclusive, as obras do complexo lá da Posse não foram terminadas. Ainda estão em fase, a licitação foi feita essa semana. A gente conversou aqui nessa semana, na terça-feira, com a Cláudia e com a Cristina, que eram moradores do Vale do Cuiabá e que passaram por aquela tragédia. E a gente vê que realmente ainda falta muito para se tratar sobre habitação em Petrópolis. O prédio da Floriano Peixoto continua fechado. Custou 3 milhões e meio de reais. Por que não é utilizado? Por que as famílias que ainda não têm a sua casa não podem morar nesses locais? A prefeitura gasta 4 milhões de reais por mês com aluguel social. Um mês que a prefeitura separasse para fazer as obras do prédio da Floriano Peixoto, que poderia abrigar diversas famílias, acabaria com esse problema. Na verdade, com 4 milhões de reais você compraria outro prédio, já que ele custou 3 milhões e meio. Então, assim, falta um pouco de empenho da prefeitura. O trabalho de contenção de encostas a gente vê que não é feito. Vai fazer um ano das obras da tragédia de fevereiro e o Morro da Oficina continua a mesma coisa. A licitação foi feita agora também há pouco tempo. Vai abrir a licitação. No Vila Felipe, a mesma coisa. No Chácara Flora, o cenário se repete. E assim o tempo vai passando e os governos não têm se preocupado com o que realmente é necessário, a segurança do povo petropolitano.
Enfim, vamos aproveitar a ocasião porque, em função de áreas de estabilidade em altos níveis, para esta quinta-feira, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e com pancadas de chuva moderada e ocasionalmente forte nos períodos da tarde e noite. Ventos fracos moderados aqui para a cidade. Temperatura mínima de 19, máxima de 27 graus. E a Defesa Civil informa que, apesar dos acúmulos pluviométricos estarem em baixos níveis, pancadas de chuva em curto espaço de tempo podem gerar instabilidade do solo. Inclusive, nós temos o risco geológico que foi divulgado pela Defesa Civil de Petrópolis, apontado aí o mapa para você que nos acompanha. A região de Cascatinha e de Itaipava estão ali com nível baixo e as outras regiões do mapa em nível muito baixo. No entanto, fique atento aos alertas da Defesa Civil. Se você ainda não é cadastrado, pegue o seu CEP, o número do CEP da sua residência, envie uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas e também os avisos meteorológicos da Defesa Civil. Inclusive, a gente já comentou sobre a Defesa Civil, a gente fala sobre a Defesa Civil de Teresópolis, porque opera em estágio de atenção devido à previsão de chuva. A gente tem inclusive aí o número das ocorrências que foram registradas em Teresópolis, nossa cidade vizinha aqui, ó, até o momento 12 ocorrências, com 4 pessoas desalojadas, menos mal, sem vítimas. São 6 quedas de risco de queda de árvore, um deslizamento de terra, uma rachadura em piso, 2 estruturas de alvenaria em residência e 2 quedas e risco de queda de muro. Os maiores volumes de chuva foram registrados nas últimas 24 horas em Campo Lindo, Vargem Grande, enfim, tem a nossa lista aí completa com os índices pluviométricos das regiões que foram mais afetadas por conta da chuva. Outros locais que também sofreram muito com a questão da chuva foi a região de Paraíba do Sul. A gente lembra aqui para você, o Rio Paraíba do Sul, ele corta os municípios de Três Rios também, Levi Gasparian um pouco, pega na verdade o Rio Paraibuna ali, os dois, né? Eles se encontram. E Levi Gasparian, na última terça-feira, o rio transbordou. Quem mora também na parte de Minas Gerais, que faz divisa ali com o Levi Gasparian, teve que passar de barco pelas ruas, porque foram registrados diversos alagamentos. E a gente vê que o impacto da chuva tem causado diversos problemas já logo nesse início do ano. Inclusive, não só em Petrópolis, mas outros municípios, como a gente comentou aqui. Muito preocupante esse cenário, fique alerta sempre. Ouviu a sirene da Defesa Civil, procure um ponto de apoio, chame os vizinhos, procure um local seguro, evite locais de área de risco para minimizar as vítimas e possivelmente as ocorrências. E a gente vai falar sobre a imunização para jovens e adultos, que foi retomada nesta quinta-feira em Nova Friburgo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as novas doses chegaram ao município, foram enviadas à cidade, por isso houve esse retorno da aplicação para esse público. A imunização ocorre nas unidades básicas de saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo, em horários diversos que podem ser conferidos na arte em anexo. A primeira, segunda, terceira, quarta e quinta doses estão disponíveis para os grupos que possuem as recomendações. As crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias e com 5 a 11 anos de idade foram vacinadas nesta quarta-feira, 11 de janeiro, conforme previsto e divulgado anteriormente pela Prefeitura de Nova Friburgo. Apenas os pequenos de 3 e 4 anos ainda vão precisar aguardar o envio de novas vacinas, já que essas idades precisam de um tipo de imunizante específico que está em falta em todo o território nacional. Assim que Nova Friburgo restabelecer o estoque, a campanha dessa faixa etária será retomada imediatamente. A gente sabe que essa demora aí para a entrega das vacinas é muito por conta da troca nos ministérios, a nova agenda, problema lá em Brasília, enfim, tem impactado aí também para a entrega, para a chegada dessas doses da vacina contra a Covid-19 em todos os municípios, viu? Não é só em Nova Friburgo, não. Teresópolis passou por isso, Petrópolis também está passando, dentre outras regiões aqui do município, aqui do estado. Inclusive, a gente tem um horário aqui da vacinação lá em Nova Friburgo para mostrar para você. A primeira dose para cima dos 12 anos, assim como a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dose, que é voltada para imunossuprimidos acima de 18 anos, incluindo também o público de gestantes e puérperas que são imunossuprimidas. Os atendimentos ali de quinta e sexta-feira agora, hoje e amanhã,
de 9 da manhã às 4 horas da tarde, nas unidades básicas de saúde que você acompanhou aí na reportagem feita pela Nana Grace aqui no nosso jornal. E a Prefeitura de Nova Friburgo, inclusive, a gente continua falando sobre a cidade, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, vai promover no dia 28 de fevereiro, uma terça-feira, a abertura do curso de Gestão e Finanças Pessoais na sala de aula da Secretaria. A capacitação com embasamento legal foi feita com embasamento legal na Lei 9.394 de 1996 e terá ao todo 14 aulas distribuídas semanalmente, sempre às terça-feira, de 2 horas da tarde, às 5 horas da tarde. O curso, com duração aproximadamente de 3 meses, será 100% presencial e totalmente gratuito para a população friburguense a partir dos 16 anos. O objetivo da formação em gestão de finanças pessoais é fazer com que o aluno aprenda a gerir adequadamente as finanças pessoais. Além disso, o discente vai descobrir qual o seu perfil financeiro e aprender a encontrar os pontos fracos da administração financeira e como solucioná-los. Ao longo do curso da gestão de finanças pessoais serão oferecidas 13 disciplinas. As inscrições vão seguir aí de maneira online, você consegue inclusive no site da Prefeitura de Nova Friburgo. E uma outra informação, a interdição do trecho da Avenida Alberto Braun, também na cidade, nesta quinta-feira, foi uma intervenção emergencial solicitada pela empresa contratada para executar a obra, que é do governo estadual. A comunicação sobre essa demanda foi repassada à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana já no final do dia, resultando pouco tempo hábil para redefinir as alternativas de tráfego e divulgação para a população. Com isso, o planejamento emergencial foi criado e o subsecretário de Mobilidade Urbana, Sandro Juvenal de Oliveira, foi até os comerciantes para conversar, falar com os moradores e também para fazer o comunicado a respeito da inversão da mão naquela via, considerado curto tempo de implementação. Infelizmente, diante dessa grandeza e complexidade da obra de drenagem e ampliação da rede de captação de águas pluviais no centro da cidade, essas intervenções têm complicado aí um pouco do trânsito para quem mora lá em Nova Friburgo. Então, você, condutor, motorista, muita atenção ao passar pela Avenida Alberto Braun durante esse período. A gente faz um rápido intervalo. Lembro você, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas. E é claro, você faz parte do nosso programa. Mande seu comentário, mande seu recado e também a sua opinião sobre o que é debatido aqui no programa. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco para trazer mais informações em relação ao câncer de pele e também aos cuidados com a pele durante esse período. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Ele apresenta altos percentuais de cura se for detectado e tratado precocemente. Entre os tumores de pele, é o mais frequente e de menor mortalidade. Porém, se não tratado adequadamente, pode deixar mutilações bastante expressivas. No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. Daniel Pichepes e com a doutora Angélica de Jesus para falar sobre os cuidados com a pele e também o câncer de pele, principalmente agora com essa chegada do verão. Pessoal, uma boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer, eu me direciono para a doutora, é: o cuidado com a pele, de alguma forma, pode interferir para que a pessoa tenha mais chance de ter algum câncer de pele, por exemplo, ou não, isso não está associado? Com certeza, principalmente em relação ao que você falou do câncer mais comum, que até o epitelioma base celular, que está relacionado ao efeito cumulativo da pele em relação à exposição solar. Né? Pode ocorrer também em áreas que você tem um atrito maior, mas a agressão da radiação ultravioleta ao longo dos anos, sem o cuidado adequado, numa pele predisposta, pode levar ao desenvolvimento de câncer de pele. É importante ficar atento até às lesões pré-cancerosas e aos próprios cânceres de pele. Qualquer lesão diferente na pele,
daquilo que você não estava acostumado a ver, uma ferida que não cicatriza, uma pápulazinha, né, uma elevação brilhosa, diferente, fica atento que já pode ser o início de um câncer de pele. Inclusive, aí eu pergunto para o Daniel, esse cuidado em relação à proteção da pele em si, por exemplo, com protetor solar, ele tem que ser constante, né? A gente sabe que, por exemplo, Petrópolis é uma cidade mais fria, mas não necessariamente porque é uma cidade mais fria que você também não tenha que utilizar o protetor solar, né? Com certeza. É interessante falar disso porque realmente Petrópolis tem um índice até que elevado para uma cidade relativamente fria e de pouca exposição solar, mas uma das grandes explicações é a altitude da cidade, né? A gente está mais perto do sol do que quem mora no Rio de Janeiro, né? A gente está a 900 e poucos metros de altitude e o Rio de Janeiro está no nível 0. É importante lembrar que todos os cânceres, e não só pele, são sempre doenças de exposição e agressão crônicas. Você não tem um câncer de pele porque você foi um dia para a praia e fritou no sol, né? Não é isso que acontece. O câncer de pele ele vem de uma exposição crônica, de anos se expondo sem a proteção solar, sem o uso do protetor, sem uma blusa UV, sem um chapéu, sem proteger o nariz. E não é de 2, 3 dias que você passou no carnaval uma vez na vida sem o protetor. Então, a grande jogada em qualquer câncer, né, seja ele de intestino, seja ele de pâncreas, mas falando do câncer de pele, é a proteção constante como prevenção futura do câncer. Né? Então é o uso do protetor solar, é a exposição o mínimo possível nas horas erradas, né, aquelas horas do pico do sol, com o uso de um protetor bom, adequado, com as blusas UV, o chapéu. São pequenas mudanças que a gente chama de mudanças comportamentais e ambientais que no final das contas acabam somando um bom resultado. Agora, doutora Angélica, a gente sabe que também durante esse período a pessoa quer aquele bronzeado perfeito, né? Quer fazer diversos procedimentos e em alguns casos se expõe propositalmente àquele horário de sol que não é o adequado, né? Com certeza. Ultravioleta A está o dia inteiro. O VB, que é o que causa as queimaduras, que aí podem dar danos, né, que você vê mais precocemente no sol de 10 horas até 4 horas da tarde. O ideal é que se proteja sempre, mas existem a dúvida em relação à produção de vitamina D, né? Nós somos um pouquinho massacrados de falar proteja do sol. Mas e a vitamina D? Ideal, e pode ser o suficiente se você pegar umas 3 vezes por semana, por uns 15 minutos, numa área que você não expõe todo dia. Né? O que você expõe sempre vai ter um envelhecimento maior, aparecimento de rugas, manchas, lesões pré-cancerosas e cânceres. Então, o ideal é que você proteja sempre, mas expor uma outra área que você não expõe sempre, né? Umas 3 vezes por semana por 15 minutos é o suficiente para a vitamina D. E evitar querer queimar, pegar cor. Ideal é que você proteja, usa protetor solar para pegar uma cor adequada. Porque aí a pigmentação vai ser gradativa e vai durar muito mais tempo, sem você ficar descamando, queimando. Uhum. Daniel, a gente sabe que, assim como o câncer de mama, que a gente já conversou aqui, o câncer de pele ele também tem um alto índice aí de cura se for diagnosticado precocemente. Como que a pessoa, quais indícios a pessoa pode ter para um câncer de pele? É importante ela estar visitando, nesse caso, um dermatologista com frequência? Sim, então, todos os cânceres, independente de qual doença que a gente está falando, mas todos os cânceres, eles seguem um padrão muito óbvio das coisas que devem acontecer, muito perto do bom senso, né? Então, você que se conhece, você que sabe como que é aquela pinta que você tem no braço, você que tem uma manchinha diferente no nariz, ou então alguma coisa que você sabe que é diferente e está acompanhando com um médico, essa sim é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Então, o acompanhamento que é constante com um profissional de saúde, claro que quando a gente está falando de pele, mais indicados são belos profissionais, a gente está com a Angélica aqui, mas profissionais especializados. Então a gente está falando de um dermatologista, a gente está falando de um mastologista para um câncer de mama, e aí assim por diante, é o mais indicado, né? Então é você estar indo atrás, é uma lesão que às vezes sangrou e não para de sangrar, é uma espinha que você fala, cara, não é possível que essa espinha nunca vai embora, é uma pinta que está muito escura ou então está muito clara e está com um jeito meio estranho, são coisas que você tem que sempre ir atrás.
E o mais importante é você estar se conhecendo e conhecer o seu corpo o tempo todo, porque as áreas expostas, essas áreas são fáceis de você ver, né? A ponta do nariz, você não vai passar despercebido numa pinta na ponta do nariz, ou então uma mancha na palma da mão, ou então aqui no dorso da mão, uma coisa diferente no joelho. Agora, as costas, a região de trás da perna, a região das nádegas, são regiões que a gente raramente vai atrás, né? Até um dos cânceres de pele que mais agridem são os cânceres de couro cabeludo, porque a gente não vai atrás, a gente não vê, a gente espera ele virar uma ferida, porque ninguém está olhando o seu... Então, quando você vai numa consulta com um dermatologista e ela vai fazer um exame de investigação geral no seu corpo, isso sim, isso é importante, é você estar indo atrás constantemente e estar bem acompanhado por um profissional de saúde, porque sim, quando você diagnostica isso antes, você tem uma chance de cura muito maior. E os cânceres de pele, independente de serem do lado agressivo ou do lado menos agressivo, todos eles, quando diagnosticados precocemente, têm uma taxa de cura muito mais alta do que ao longo do tempo, conforme eles avançam. Agora, Angélica, a gente sabe que existem os protetores solar. Esses protetores têm lá 30, 60. Eu, pelo menos, sempre tive, e isso eu fui descobrir há pouco tempo, que aquele número, ele não significa que ele vai te proteger porque o sol está mais forte, né? Ele é em relação ao tempo de exposição, é isso? É isso, é em relação à dose eritematosa mínima. Mas quanto maior o fator, maior o espectro mesmo de proteção. É só você experimentar 30 de um lado do braço, 90 do outro lado, vai queimar mais, você vai ver a dose eritematosa mínima mais rápido onde você usou 30 do que onde você usou o fator 90. Mas o ideal é que seja reaplicado, né? O ideal é que as pessoas passem protetor solar no corpo inteiro, sem deixar nenhuma área, antes até de colocar o biquíni, o maiô, a sunga, antes de ir para a praia, chega lá, reaplicar e depois a cada 2 horas, 3 horas. E quanto maior o fator de proteção, melhor, que você vai se sentir muito mais agredido pelo sol. Em relação àqueles bronzeadores, eles de alguma forma podem ser prejudiciais à pele ou não interferem? Com certeza. Tanto que, como eu falei, o ideal é que se use protetor para você ter um bronzeado natural e duradouro. Os bronzeadores, e tem que tomar cuidado as pessoas que acabam fazendo os bronzeadores caseiros, né? Que tem gente que usa café, canela, Coca-Cola, ainda usa, apesar de toda a informação, porque às vezes os pacientes chegam e falam assim, mas antigamente não era assim, tem 30 anos formado, e tem pacientes que ao longo desse tempo não se protegeram mesmo com a orientação, né, e querem sempre se queimar, se queimar, não é bronzear. E bronzear é usar protetor, não usar bronzeador. Perfeitamente. Daniel, existe basicamente 2 tipos de cânceres de pele, né? Você poderia explicar para a gente qual que é a diferença entre eles e se existe essa diferença, se ela é gritante ou não? Então, os cânceres de pele, eles são divididos em 2 grupos, 2 grandes grupos, né? O grupo do câncer de pele que é um pouco mais do bem e um grupo de câncer de pele que é um pouco mais do mal, né? Isso basicamente, essa diferença, ela vem de quando você olha para trás da onde as células que estão doentes saíram. Então, quando a gente fala do primeiro grupo, que é o grupo de câncer de pele não melanoma, quer dizer, é todo mundo que não é melanoma. São os epidermoides, os basocelulares e assim por diante. São os cânceres mais comuns, né? São os de maior número, são os mais indolentes, são os menos agressivos, os mais fáceis de curar e os menos agressivos, assim, generalizando. Os cânceres de pele que não são melanomas, eles vêm das células da pele, né? As células que estão na pele, as células que são dermoides, é uma célula que, por característica, ela é uma célula de revestimento, uma célula do nosso tecido da pele. Quando a gente pula para o lado do melanoma, o melanoma ele já tem um comportamento mais agressivo por ser uma célula um pouquinho diferente, né? A célula do melanoma, ela tem uma característica quando ela começa a ser criada, lá quando a gente é bebezinho, quando a gente está no útero, que ela vem de um outro lugar, ela é uma célula de uma origem um pouco diferente das células da pele. Elas estão presentes na pele, então
o melanoma, ele vem, claro, ele é um câncer de pele, mas ele tem uma origem diferente. Ele veio de uma cidade diferente. Ele nasceu em um lugar diferente, com características diferentes. Então a gente divide em melanoma e não melanoma, sendo o melanoma um grupo mais agressivo, um grupo que demanda mais atenção, um grupo que tem uma predisposição genética muito mais forte e que sim necessita de tratamentos, obviamente, um pouco mais pesados quando comparado com os cânceres que não são melanomas. É isso que eu ia te perguntar, se existia diferença nesse tratamento de um para o outro. Infelizmente, posso só falar? Pode complementar, em claro. Em relação ao câncer melanoma, né, é que ele pode levar à morte. Né? Então, diferentemente dos outros que são menos agressivos, apesar de poder, o carcinoma epidermoide pode dar metástase, mas o melanoma, se não diagnosticado precocemente, ele pode levar à morte. Né? O ideal é que você, quando ele ainda é in situ, você retirou totalmente a lesão, ótimo. Diagnosticou, ele já cresceu demais, ele foi para cima, foi para dentro e já lançou células para outros locais. Aí fica muito mais difícil, às vezes, de tratar, né? E pode levar à morte. As pessoas têm que ficar atentas realmente aos sinais diferentes, porque já tive casos mesmo de paciente que deixa para lá, o familiar fala, tem que olhar essa mancha, tá diferente, e não, deixa uma hora que está muito agressivo e aí já não tem mais jeito, infelizmente. Eu queria perguntar o seguinte, eu notei muita gente falando isso no dia a dia, conversas assim, com familiares, com amigos, de que, por exemplo, a minha mãe, ela sempre falou que ela tem muita manchinha, muita pintinha na pele porque pegava muito sol. Isso acontece mesmo e por que isso acontece? São chamados, as pessoas falam assim, é mancha da idade. Não é mancha da idade, é mancha do sol. Efeito cumulativo do sol, às vezes acaba estimulando demais as células que dão a cor à pele e aí ficam as manchas escurinhas. Estão com aquelas manchas da idade, são da idade, não são do sol. Antes precisava de um efeito cumulativo de muitos, muitos anos, só aparecia com 60, 70 anos. Hoje em dia a gente sabe que não, 30, 40, às vezes já está aparecendo. E às vezes essa agressão do sol acaba matando as células que dão a cor à pele, ficam as manchas brancas também. Mancha branca, mancha marrom, são manchas causadas pelo sol. A gente sabe que durante esse período agora é muito bom ir para a praia, se divertir, né? Principalmente as mulheres gostam de ter um bronzeado, ali a marquinha do biquíni, enfim. Os homens vão lá jogar futebol de areia, vôlei de praia, aquela coisa toda. Mas é muito importante ter esses cuidados. E aí eu pergunto o seguinte, voltado para a doutora Angélica, a que ponto a insolação pode prejudicar a pessoa na hora? Existe realmente... porque eu lembro uma vez, a minha mãe também comentando, foi nada responsável em relação ao cuidado com a pele, tá? Nada responsável. Ela, na época, comentou comigo que ela estava grávida, foi para a praia e tudo mais, para o sol, não estava usando protetor e precisou correr para emergência. O que isso acontece? O que acontece nesse momento? Uhum. O importante é que a gente acha, porque a gente está num tempo chuvoso, né, não precisa de proteção e está se descuidando com o sol. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela teve insolação por ter se exposto sem cuidado nenhum, por muito tempo estava cuidando dos filhos, esqueceu de se proteger e se proteger também debaixo de algum local que ficasse na sombra, né? Porque acho que o mormaço também não vai queimar, né? Acaba tendo mal-estar, né? Além da pele avermelhada, que depois vai ter os danos na pele, mas aí tem pode ter até desmaio, né? Alteração da temperatura corporal e um mal-estar importante e precisar de cuidados médicos. Daniel, como que funciona nesse caso? A pessoa teve esse diagnóstico. O tratamento para o câncer de pele, ele de alguma forma é similar quando comparado a outros tipos de câncer ou ele tem as suas peculiaridades? Não, eu acho que o tratamento para o câncer de pele, é claro que cada câncer, né, cada subtipo de câncer de pele tem o seu tratamento muito bem indicado de acordo com o estágio onde ele foi diagnosticado, com a profundidade, com o tamanho, com a idade do paciente, com o status do paciente, com alguma outra coisa que vai ser feita junto, com o remédio que o paciente toma e assim por diante. Então, não é uma coisa mandatória do tipo isso, aquilo e vai dar igual a tal.
O câncer de pele, ele hoje pode ser tratado com basicamente todas as formas de tratamento que a gente tem dentro da indústria do profissional da saúde. Então, desde cirurgias pequenas, retiradas dentro do consultório, biópsias incisionais, congelamento com nitrogênio líquido, fazer crioterapia, a gente pode fazer radioterapia, quimioterapia, cirurgia combinada com químico, com rádio combinada com cirurgia, dá para fazer beta-terapia, dá para fazer eletroterapia, e aí a gente vai, né? Então, dá para fazer muita coisa. O importante é você diagnosticar o câncer corretamente, e esse diagnóstico ele sempre vem da mão de um profissional da saúde especializado, na enorme maioria das vezes é um dermatologista, que vai retirar essa lesão, e o dermatologista sempre tenta tirar tudo com uma margem, e que essa lesão vai ser olhada no microscópio, ela vai ser descoberto o nome, o sobrenome e o sobrenome dessa lesão, para daí sim ser bem indicado um tratamento. Na enorme maioria das vezes, o tratamento já foi feito no dermatologista, né? A gente não precisa seguir para mais nada. Mas se precisar, a gente vai para químio, a gente vai para imuno, a gente vai para terapia genética, a gente vai para outros estudos, e a gente vai para rádio e assim por diante. Aí, claro, depende do que a gente precisa fazer. Os dados do Instituto Nacional do INCAR apontam que o câncer de pele é mais comum nas pessoas com mais de 40 anos e é mais raro em crianças e pessoas, né, negras com um tom de pele mais escuro, com exceção daquelas pessoas portadoras de doenças cutâneas. O porquê que existe essa diferença? Por que as crianças têm menos risco de ter um câncer de pele do que uma pessoa com mais de 40 anos? Nessa hora a gente cai no que foi falado em relação à exposição ao sol, que é o mais comum. E precisa de um efeito cumulativo, mas aquele sol que começou a pegar em criança, ao longo da vida, vai alterando o DNA daquelas células para que no futuro ele tenha o câncer de pele. Então, é menos comum de se ter na infância, né? Pessoas de pele negra pela proteção da melanina também, mas não quer dizer que não existam os cânceres. Mas são mais raros, principalmente em relação aos principais, basocelular, espinocelular, que é pelo efeito cumulativo do sol. Então, eu queria deixar então ressaltado aqui para você essa importância de você utilizar o protetor solar e evitar aqueles bronzeadores lá, principalmente evitar a receita em casa. Uma vez, inclusive, e aí vi nesses vídeos da internet, essas coisas malucas realmente que as pessoas fazem, a moça, né, que estava fazendo o vídeo, e aí minha mãe via esses vídeos, ai meu Deus do céu, eu tinha que chamar ela junto para vocês darem as dicas para ela aqui, porque olha, ela, no momento que ela passou na pele, a pele queimou ali, ficou em carne viva, assim, o rosto. E eu falei, o risco que isso é. Então, a recomendação é evitar qualquer tipo de receita caseira e optar apenas pelos protetores, né? Sim, sim, de boas marcas, adequado para cada tipo de pele, né? Uma pele mais clara, né? Fator de proteção maior para proteger melhor, né? Hoje em dia a gente passa até fator 30 para pessoa de pele negra, né? Que tem uma maior proteção, mas mesmo assim precisa também da proteção solar. Tá? E, Daniel, aqui em Petrópolis, você já atendeu pacientes com câncer de pele, até mesmo petropolitanos? Como que funcionou esse atendimento lá na Radioserra? A gente atende muitos pacientes com câncer de pele, muitos, né? Acredito eu que nós estamos na década dos dois grandes diagnósticos, né? Então, o primeiro diagnóstico é da geração dos nossos pais e um pouco dos nossos avós, que é a geração Marlboro, a geração que viu o cigarro nascer e o cigarro ser legal e os filmes do cigarro fazerem você se achar legal fumando, e hoje esse pessoal com câncer de pulmão voltando no médico. E a segunda geração foi a geração do sol, a geração dos anos 60, 70, 80, que pegou praia à vontade, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de pudor, praia o dia inteiro, o surf, o futevôlei, a andada na praia, sem nenhuma preocupação, né? Então, nós vemos muito aqui esses pacientes porque Petrópolis é uma cidade onde nós temos uma população idosa relativamente grande, uma população de aposentados, de pessoas que moraram no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, Niterói, e vieram buscar uma tranquilidade da serra hoje, né? Talvez até tenham se cansado um pouco do sol, né? Vieram para o lugar certo. Depois de Petrópolis, tanto tempo, né? Eu até pensei, quando me falaram, não, a gente vai conversar sobre câncer de pele, eu falei, será que a gente vai antes ou depois da chuva? Né? Porque vamos começar a marcar assim as coisas. E realmente a gente vê muito, então trata-se muito esses pacientes. Acredito que eu ainda veja
inúmeras vezes menos do que a Angélica vê. Né? A Angélica vê muito, a gente estava conversando antes, ela vê muito mais pacientes com câncer de pele e que ela resolve no consultório, ela faz essa abordagem inicial e que talvez não precise chegar numa segunda, terceira alternativa que seria na radio-oncologia. Mas ainda assim, realmente o número é grande, né? De pacientes que depois de uma exposição crônica, hoje necessitam de um tratamento para um câncer de pele, depois de 30, 40 anos se expondo ao sol incorretamente. Perfeitamente. A gente está quase chegando ao fim do programa, ainda há tempo da gente debater o seguinte, a gente sabe que essa questão de estética é muito alta e talvez por isso a procura, né, pelo bronzeado, aquela coisa toda. E é completamente o contrário, né? A pessoa tem que ter a preocupação primeiro com a saúde dela. E eu aproveito para perguntar, bronzeamento artificial faz mal ou não faz mal? Faz mal, inclusive está proibido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, Anvisa. Não se pode mais ter câmaras de bronzeamento em local nenhum, porque até a radiação maior ali é de UVB e acaba queimando a pele, fora a ação, né, que vai dar na profundidade de alteração depois para cânceres de pele. Então, o ideal é que não se exponham e não está realmente totalmente proibido. Então, para a gente até fechar esse assunto em relação a sol, exposição ao sol, descascou, de alguma forma ficou tempo demais no sol ou não? Sim, ultrapassou o limite da pele. Com certeza ultrapassou o limite que a pele aguentava para ter a dose eritematosa mínima, que é o vermelhinho, e aí às vezes até aparecendo bolhas. Nessa hora eu falo para tomar cuidado também, que a gente estava falando de receitas caseiras, tem pessoas que passam figo, cuidado com tomar caipirinha, né, ou mexer com limão e expor ao sol, porque algumas substâncias aumentam a radiação, a absorção da radiação e pode levar então a queimaduras, trazendo mancha até queimadura de 2º grau ou mais graves, bolhas, e dependendo da extensão que se usou no corpo, podendo ser muito grave. A pessoa, por exemplo, foi para a praia, começou a descascar, ou então começou a ter bolhas, o ideal procura um especialista para ter a medicação. Dependendo da gravidade, na verdade, pode hidratação, né, via oral, água, né? Beber água, e hidratação local, mas dependendo do grau de lesão, se já deu bolhas, o ideal é procurar, sim, atendimento médico. Perfeitamente. Independentemente da idade, é importante que a gente tenha essa responsabilidade do uso de protetor solar diariamente, principalmente nas áreas mais expostas, vamos dizer, então, e uso, lógico, um acessório ali, um boné, uma luva, alguma coisa assim. Né? É isso. Daniel, alguma informação talvez importante que a gente não tenha comentado que você queria ressaltar? Não, eu acho que a informação mais importante é use protetor solar, né? Se proteja quando você for ao sol, seja independente da sua idade, proteja suas crianças, proteja seus amigos e incentive, né? E incentivar também a busca e o acompanhamento com o profissional da saúde. A gente está falando de pele, então vá sim ao dermatologista, faça seu acompanhamento. E acho que o que eu estava pensando aqui é o seguinte, se você quer ficar bronzeado, né? Você estava falando de bronzeado, quer ficar bronzeado, hoje em dia o TikTok, o Instagram, o Facebook, tem filtros para você ficar da cor que você quiser. Você pode ficar moreno, você pode ficar branco, você pode ficar verde, rosa. Então não precisa mais ficar na praia. O TikTok resolve para você esse negócio. A tecnologia de alguma forma ajuda, né? Tem alguns que exageram às vezes nos filtros, né? Até bem queimadinho. Perfeito. Angélica, talvez uma outra informação importante que também a gente não tenha comentado. Não, só que as pessoas amem a sua pele, é o maior órgão do corpo humano, né? E ficar atenta aos pequenos sinais que às vezes podem aparecer. Viu que tem algo de diferente, procure o profissional adequado para poder dar o diagnóstico, o tratamento precoce, evita vários problemas, até cicatrizes piores, né? Mesmo que você retire uma lesão e retire ela totalmente, mas se você deixar ela crescer muito, fica inestético, né? Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Obrigado também à doutora Angélica pelos esclarecimentos, pelas dicas. E aproveitando a ocasião, tome muito cuidado se você vai à praia agora. Aqui em pelo menos está chovendo direto durante esse mês de janeiro aqui, né? Então, assim, praia não dá para aproveitar muita coisa agora não. Mas passe o protetor solar, tenha cuidado com a pele. Como inclusive já comentou o Daniel aqui em outra oportunidade. Conheça seu corpo, veja o seu corpo, é importante, é fundamental esse processo. E é claro que, além disso, usa o filtro lá do TikTok, já que quer ficar bronzeado, tem hoje em dia as redes sociais com os filtros para trazer esse bronzeamento aí que você tanto quer ter. Enfim, tome cuidado durante esse período agora de verão, que a temperatura é mais quente. E é claro, continue
com esses cuidados durante todo o ano. Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente tem um encontro marcado 13h ao vivo. E é claro, você é sempre muito bem-vindo. Até lá! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã.